Pessoal, primeiramente aí eu peço que vocês deem um like no vídeo e sigam-me para mais dicas de matemática. Conjunto dos números racionais. Então a gente vai ver hoje quem é esses caras aqui, ó. Simbolizado por essa letra Q aqui, ó. Então quem são os números racionais? Então, como a gente viu, os números racionais, eles são representados por a letra Q e compreende todo e qualquer número que se encaixa nesse formato aqui, ó. Então é todo número, pessoal, que assume uma forma de fração, ó. Então é um número P dividido por um número Q, tal que P, pessoal, pertence ao conjunto dos números inteiros que a gente já estudou anteriormente. Se você ainda não viu, dá uma olhada no vídeo anterior. E Q pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, com exceção do zero. Então, pessoal, os números racionais é todo e qualquer número que pode assumir a forma de fração, com P um valor, um número que pertence aos números inteiros, ou seja, pode ser negativo, positivo ou zero, e o número Q pode ser um número negativo ou um número positivo, só que não pode assumir o valor de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, tá certo? Então, apenas para relembrar mais um pouco vocês aí, ó, a gente tem que conjunto dos números inteiros, né? A gente viu anteriormente. Então, qual é o conjunto dos números inteiros que é representado pela letra Z? Então, ele é infinito para a esquerda, né? Ele vai para menos infinito. Então, menos 5, menos 4, né? Aí menos 1, né? Aí 0, 1, 2, 2, e assim vai até mais infinito, né, pessoal? Agora, o conjunto, que é esse aqui, ó, dos números inteiros não nulos, aí a gente não vai ter o número 0. Então, ele vai até menos infinito. Então, menos 5, menos 4, a gente vai adiantar mais um pouco aqui, porque o espaço é pequeno. Menos 1, aí não tem o 0 aqui, ó. 1, 2, tá certo? Por que não pode ter o 0? Porque não existe divisão por 0. Então, Q aqui, ó, Q não pode assumir o valor de 0, tá bom? Então, a gente viu, né, que os números racionais são números que podem assumir a formato de fração, né? Então, P sobre Q, P sobre Q, P sobre Q, tal que, né? Tal que P pertence ao conjunto dos números tal que P pertence ao conjunto dos números inteiros e Q pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Tá bom? Então o que eu vou fazer agora aqui? Por exemplo, se eu pegar o número P igual a 2 e o número Q igual a 1, né? O número 2 pertence ao conjunto dos números inteiros? Esse cara aqui, ó, pertence, né? O número menos 1 pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos? Pertence. Né? Então eu formaria o número racional, né? Então eu formaria o número racional, ó, 2 sobre 1, né? Que pertence ao conjunto dos números racionais. E também pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Porque 2 dividido por 1 vai dar 2, que também pertence ao conjunto dos números inteiros e também pertence ao conjunto dos números naturais. Tá bom? Então a gente vai brincar um pouco agora de formar números inteiros. Ó. Então se eu disser agora, por exemplo, que P é igual a menos 1 e Q é igual a 2. Né? E Q é igual a 2. Então eu tenho ó, P sobre Q, né? Então P ó, menos 1 e Q é igual a 2. Então isso aqui também pertence ao conjunto dos números racionais, né? Também pertence ao conjunto dos números racionais, porque é uma fração. Tá certo? Não importa se é negativa, é uma fração. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, 100 dividido por 9. Então, P é dividido por Q, né? Aí vai ficar o P igual a 100 e Q igual a 9. Então, isso aqui também pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Então, se pode ser colocado na forma de fração, é número racional. Agora, esse aqui ó, ele não pode ser zero, tá bom? Ele não pode ser zero, de forma alguma. Por quê, professor? Porque não existe isso aqui, ó. Não existe uma divisão de um número por zero. Isso aqui não existe, tá bom?
Na matemática isso aqui não existe. Tá certo? Então mais um exemplo aqui só para a gente fixar, né? Então, deixa eu ver aqui. 3 dividido por 3. Né? Então vai ficar o P sobre Q. Então vai ficar 3 dividido por 3. Isso aqui também, assumir uma forma de fração, é um número racional. Né? Só que isso aqui, pessoal, só para lembrar para vocês, ó, 3 dividido por 3 é igual a 1. Né? Então o 1, ele também é um número racional. Né? Então, pessoal, se a gente fosse expressar o conjunto dos números racionais, né? Então, se a gente fosse expressar o conjunto dos números racionais de uma forma numérica, então, se a gente fosse expressar o conjunto dos números racionais de uma forma numérica, né? Então, ó, ficaria aqui, ok, né? Símbolo do conjunto dos números racionais. Pode ser o zero. Ah, professor, por que zero? Pessoal, o zero ele pode ser dividido por qualquer número. Ó, 0 dividido por 2 é 0. Não está numa forma de fração aqui, ó. Então, também é um número racional. Tá bom? Então, ficaria o zero. Né? Aí depois, ó, mais ou menos 1, ou seja, pode ser tanto mais 1 quanto menos 1, são números racionais. Então, mais ou menos 1 sobre 2, né? Ó, uma fração aqui, tanto mais 1 sobre 2 quanto menos 1 sobre 2, mais ou menos 1 sobre 3, né? E aí vai, tá certo? Eu vou continuar aqui embaixo. Então, ó, mais ou menos 2, mais ou menos... professor, por que você não coloca 2 sobre 2? Porque, pessoal, 2 sobre 2, ou 1 sobre 1, dá 1, né? Então já coloquei o 1 aqui, ó. Então, mais ou menos, ó. Aí depois do 2 vem o 3, né? Então, 2 sobre 3. Então, seria 2 sobre 4 e aí por diante, né? Só que 2 sobre 4, eu já coloquei aqui também. 2 sobre 4 vai dar o mesmo 1 sobre 2, ó. Né? Então, 2 sobre 5. Então, mais ou menos 2 sobre 5. Tá certo? São muitos números, pessoal. São infinitos, tá bom? O que sua mente puder criar, né? De forma de fração. Então, vou continuar aqui embaixo. Aí a gente chegou no 3, né? Mais ou menos 3. Aí se eu pegar 3 dividido por 3, ou então menos 3 dividido por 3, por menos 3 também vai dar 1, né? Então mais ou menos, ó, 3 dividido por 2, mais ou menos 3 dividido por 4. Então, ó, tá certo? Então todo e qualquer número pode ser colocado na forma de fração, tá bom? Você pode ser colocado na forma de fração, né? Então pessoal, olha, assim definimos Q, né, que é o conjunto dos números racionais, como o conjunto das frações. P dividido por Q, né? Tá certo? Sendo que Q, né, Q diferente de zero. Tá bom? Que não pode. Agora tem uma questão especial, né? Tem uma questão especial. Pessoal, quando Q é igual a 1, e Q pode ser igual a 1, né? Ó, quando Q é igual a 1, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter, ó, P sobre Q. Então vai ficar um número P, pode ser qualquer número inteiro, dividido por 1. Então qualquer número dividido por 1, pessoal, é igual a ele mesmo, né? Então esse P aqui, ó, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, né? Conjunto dos números inteiros. Então esse P aqui, ó, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Ó, o que mostra, né? Ó, o que mostra, ó, mostra que, ó, aqui os números inteiros, o conjunto dos números inteiros é subconjunto de Q, dos números racionais, tá bom? Então, ó, podemos construir o diagrama,
nós podemos construir o seguinte diagrama, né, pessoal? Então, a gente vai construir um diagrama aqui, ó, que é a representação. Então eu tenho o conjunto aqui, o universo dos números racionais, tá bom? Vou desenhar de uma forma melhor aqui. Então, conjunto dos números racionais, está aqui o símbolo. Dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números racionais. E eu sei que os números naturais são um subconjunto dos números inteiros, né? Então, aqui, ó, os números naturais. Então, portanto, pessoal, os números naturais também são um subconjunto dos números racionais, tá bom? Ou seja, todo número natural também é um número racional, todo número natural é um número inteiro, e todo número inteiro é um número racional, tá bom? Nem todo número inteiro é natural, nem todo número racional, tá bom? É inteiro. O que seria esse espaço aqui, ó, vocês estão vendo? Então, todos esses números aqui, ó, que estariam dentro desse espaço, né? Vou tentar desenhar eles aqui, ó, por exemplo, 1 sobre 2. 1 sobre 2 ele não é um número inteiro, ele está aqui fora, né? 3 sobre 2. Agora, 1 é um número inteiro. E também é um número natural, na verdade. O 1 ficaria aqui, né? Então, 1 ele é inteiro e é natural e é um número racional, né? Agora, menos 1, ó. Menos 1 não é natural, tá bom? Menos 1 não é natural, mas é inteiro e é racional, tá certo? Então, ó, 5 dividido por 10 é um número racional, mas não está dentro do universo dos números inteiros, tá certo? Então, por isso que tem esses espaços aqui, ó. Esses espaços aqui, ó, nada mais são números que são inteiros, mas não são naturais. E são racionais, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí nessa nossa análise. Tá bom? Pessoal, dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem alguns subconjuntos importantes, né? Vou botar aqui, ó, subconjuntos, né? Conjuntos. Então, subconjuntos. Pessoal, eu tenho o conjunto dos números racionais não nulos, né? Então, que são todos os números racionais, né? O 0 mais ou menos 1, né? Mais ou menos 1 sobre 2. Então, eu tenho o conjunto, né? Eu tenho o conjunto representado por asterisco, o conjunto dos números racionais não nulos, ou seja, são todos os números racionais, com exceção do zero. Então, ficaria mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre 2, né? Mais ou menos 1 sobre 3, tá bom? Mais ou menos 2 sobre 3, e assim vai, né? Só não tem o zero, tá bom? Eu tenho também, pessoal, o conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números racionais não negativos. São todos os números racionais que não são negativos, tá certo? Então, quem seriam esses caras? Ó? O zero não é negativo. Então, o 1, né? Não é negativo. O 1 sobre 2, tá bom? O 1 sobre 3. O 2 sobre 3. E assim vai, tá bom? E assim vai. Conjunto dos números racionais não negativos. Eu tenho também o conjunto dos números racionais, positivos. Por que o asterisco aqui, professor? Ó, o asterisco. Porque, pessoal, como a gente viu lá no conjunto dos números naturais, dos números inteiros, o zero ele não é positivo nem é negativo. Então a gente exclui o zero, tá bom? É o mesmo conjunto dos números racionais não negativos, só que agora sem o zero. Tá certo? Então ficaria 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, e aí vai, né? Aí 2 sobre 3, e aí vai até o infinito, tá certo? Vai até mais infinito, na verdade, né? Porque ele cresce apenas para a direita. A gente tem também o conjunto dos números racionais não positivos, né? Ou seja, são todos os números que não são positivos. Quais são eles, pessoal? O zero, né? O menos 1. O zero não é positivo, ele não é negativo, mas ele não é positivo. Então, esse aqui é o conjunto dos números não positivos. Menos 1, né? Então, ó, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, menos 2 sobre 3. Né? E tem o conjunto dos números racionais negativos.
são só aqueles que só são negativos, né? O zero é negativo, pessoal? Não. Então, o zero é negativo, pessoal? Não. Então ele vai sair fora. Então vai ficar o menos 1. Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 3. Né? Então, menos 2 sobre 3. E assim vai, né? Então, esses são os subconjuntos dos números racionais. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.